O rangido metálico da minha bengala ecoava pelo corredor vazio da empresa. Já passava das 22 horas e meus colegas há muito tinham ido embora. Apenas eu permanecia, inclinada sobre a mesa de desenho, ajustando os últimos detalhes do protótipo que poderia mudar a vida de milhares de pessoas como eu. Pessoas que a sociedade chama de diferentes. Meu nome é Melissa Carter. Tenho 33 anos e sou engenheira mecânica especializada em próteses. Nasci com uma deformidade congênita na perna esquerda, mas isso nunca me impediu de sonhar. Pelo menos não até o dia do acidente na fábrica, quando uma falha no sistema hidráulico comprometeu também minha coluna, deixando-me com mobilidade reduzida em ambas as pernas. Alguns médicos disseram que eu nunca mais andaria. Provei que estavam enganados, mesmo que cada passo exigisse o triplo de esforço que uma pessoa comum faria. A luz do meu celular piscou, interrompendo meus pensamentos. Era Jonathan, meu marido há 8 anos. Não me espere acordada. Reunião de emergência com investidores estrangeiros. Suspirei, guardando o aparelho no bolso do jaleco. Reuniões de emergência às 10 da noite em uma quinta-feira. A terceira nesta semana. Voltei ao laboratório e contemplei a prótese sobre a mesa. Feita de fibra de carbono e titânio, com um sistema sensorial revolucionário. Meses de trabalho que poderiam alterar para sempre a forma como as próteses interagem com o sistema nervoso humano. Se conseguisse os investimentos necessários, pessoas com amputações ou limitações congênitas como as minhas teriam uma integração quase natural. A engenheira dedicada ainda trabalhando? A voz de Rachel, a faxineira do turno noturno, me tirou do devaneio. Seu Jonathan já foi para casa? Reunião, Rachel. Nós dois temos uma relação séria com o trabalho. Respondi, forçando um sorriso. Uma pena vocês nunca terem tido filhos. Seriam crianças tão inteligentes, comentou ela, enquanto passava o esfregão pelo piso. Filhos. Uma palavra que costumava me cortar como uma lâmina. Jonathan deixara claro desde o início que não queria ser pai. Não quero arriscar que nossos filhos nasçam como você, ele dissera certa vez, depois de várias taças de vinho. A frase ainda queimava em minhas lembranças. Na época, acreditei que era apenas preocupação. Hoje, com a clareza que só o tempo traz, reconheço que era apenas o começo da crueldade. Guardei cuidadosamente o protótipo no cofre do laboratório e me preparei para ir embora. O estacionamento estava quase vazio, exceto por 3 carros. O meu, o de Rachel e um carro esporte prata que não reconheci imediatamente. No caminho para casa, passei pelo restaurante italiano, onde Jonathan e eu celebramos nosso primeiro aniversário de casamento. Senti um aperto no peito ao ver 2 carros familiares no estacionamento. O BMW preto de Jonathan e, ao lado, o Audi vermelho de Sophia Anderson, a nova diretora de marketing da empresa. Continuei dirigindo, enquanto as peças começavam a se encaixar. As reuniões tardias, as mensagens apagadas, o perfume diferente nas camisas. Os sinais estavam ali há meses, mas eu escolhi não vê-los. Talvez por medo, talvez por vergonha, ou talvez porque, secretamente, acreditava que não merecia algo melhor. Entrei em casa e larguei a bengala ao lado do sofá, onde me deixei cair. As lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Naquele momento, decidi que não choraria mais. Se Jonathan estava me traindo, eu enfrentaria isso com a mesma determinação que enfrentei cada desafio na minha vida. Na manhã seguinte, Jonathan chegou às 5 da madrugada, cheirando a perfume feminino e bebida cara. Fingiu surpresa ao me encontrar acordada na sala de estar. Melissa, por que ainda está de pé? Perguntou, afrouxando a gravata. Trabalho, respondi secamente. O protótipo está quase pronto. Esse projeto? Ele suspirou dramaticamente. Quando vai aceitar que provavelmente não vai dar em nada? A empresa já investiu dinheiro demais nessa história.
Quando você vai aceitar que esse projeto pode revolucionar a vida de milhares de pessoas? Repliquei, erguendo-me com dificuldade. Ele me encarou com aquele olhar que eu conhecia bem, meio pena, meio desprezo. Precisamos conversar sobre o jantar beneficente de amanhã. Ele mudou de assunto. Sofia teve uma ideia brilhante para a apresentação da nova campanha. Sofia. Repeti o nome, sentindo-o amargo na língua. Ela parece ter várias ideias brilhantes ultimamente. O que quer dizer com isso? Jonathan endureceu o tom. Nada. Recuei por reflexo. É bom ter alguém tão dedicada na equipe. Ele sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Por isso ela é imprescindível. Diferente de certos projetos que só consomem recursos. A indireta era clara como cristal. Para Jonathan, meu trabalho era dispensável, assim como eu. Naquela manhã, em vez de revidar, apenas assenti e me dirigi ao quarto. Precisava de um plano e sabia exatamente por onde começar. Quando cheguei ao laboratório naquela manhã, já havia elaborado mentalmente os primeiros passos. Antes de mais nada, instalei um aplicativo de gravação no meu celular e configurei para ativar automaticamente sempre que estivesse perto de Jonathan ou Sofia. A paranoia de estar sendo traída deu lugar a uma certeza fria e calculista. Durante a reunião departamental daquele dia, sentei-me estrategicamente próxima o suficiente para captar a conversa entre os dois. Os sorrisos cúmplices, os toques acidentais, os olhares prolongados. O teatro estava montado para todos verem. Só eu havia sido cega demais para notar. E sobre o projeto da Sra. Carter? Sofia pronunciou meu nome com desdém mal disfarçado. Acredito que já ultrapassamos o orçamento previsto sem resultados concretos. Concordo plenamente, senhorita Anderson, respondeu o diretor financeiro. Apesar do entusiasmo da equipe, precisamos considerar a viabilidade comercial. Jonathan, sentado à direita de Sofia, mexeu desconfortavelmente na gravata. Acho que deveríamos dar mais algumas semanas, ele disse, fingindo me defender. Melissa tem se dedicado integralmente a esse projeto. Por pena, Jonathan, disparou Sofia, com um sorriso malicioso. Todos sabemos por que esse projeto ainda não foi cancelado. As risadas contidas ecoaram pela sala. Engoli em seco, agarrando com força o braço da cadeira para não demonstrar o quanto aquilo me afetava. Meu celular, discretamente posicionado sobre a mesa, capturou cada palavra, cada risada, cada humilhação. Após a reunião, entrei silenciosamente na sala de Jonathan, aproveitando que ele havia saído para o almoço. Conectei um pequeno dispositivo ao seu computador. Uma das vantagens de trabalhar com tecnologia era saber exatamente como acessar informações sem deixar rastros. Em minutos, tinha acesso remoto ao seu e-mail corporativo e mensagens de texto. Não era apenas sobre vingança, era sobre reunir provas. Durante as semanas seguintes, coletei meticulosamente cada evidência da traição. E-mails, mensagens, registros de reservas em hotéis, tudo cronologicamente organizado em um arquivo criptografado. Paralelamente, intensifiquei o trabalho no meu protótipo. Se queriam resultados, eu os daria. Não por Jonathan, não pela empresa, mas por mim mesma e por todos que um dia foram subestimados. Enquanto mergulhava no trabalho durante o dia, à noite era forçada a participar do teatro do casamento perfeito. Jantares com sócios, onde Jonathan exibia seu charme calculado e me apresentava como minha inspiradora esposa. Como se minha deficiência fosse uma história motivacional para seus negócios. Nessas ocasiões, Sofia geralmente estava presente, sempre deslumbrante, sempre solícita, sempre lançando olhares de superioridade quando ninguém mais estava observando. Seu vestido está adorável esta noite, Melissa. Ela comentou durante um desses eventos, ajustando meu colar com falsa amizade. Deve ser tão difícil encontrar peças que disfarcem. Bem, você sabe. Talvez para alguém que só enxerga a superfície. Respondi com um sorriso forçado.
Oh, querida, não se subestime. Ela riu, bebericando champanhe. Você tem tantas outras qualidades. Jonathan sempre comenta como você é. Perseverante. Perseverante. Como se minha existência fosse um ato contínuo de superação. Como se eu estivesse constantemente tentando provar meu valor. Não como engenheira, não como mulher, mas como um ser humano digno de respeito. Na sexta-feira seguinte, chegando mais cedo ao laboratório, encontrei meu protótipo desmontado sobre a bancada. Peças espalhadas, circuitos desconectados, meses de trabalho reduzidos a escombros. Sobre a mesa, um memorando oficial. Projeto cancelado por inviabilidade técnica e comercial. Assinado: Jonathan Miller, diretor de inovação. Contraposto: Sofia Anderson, diretora de marketing e viabilidade comercial. O sangue fugiu do meu rosto. Não era apenas traição pessoal, era sabotagem profissional. Enquanto tentava processar o que havia acontecido, ouvi vozes se aproximando do laboratório. Rapidamente, ocultei-me atrás do armário de equipamentos. Você não acha que foi longe demais? A voz de Jonathan soava preocupada. Por favor, querido. Sofia riu. Era um projeto fadado ao fracasso. Você mesmo disse que só mantinha isso para que ela se sentisse útil. Mesmo assim, devíamos ter esperado o relatório final antes de desmontar tudo. Por quê? Para prolongar a farsa? Quanto mais cedo ela entender que não tem lugar aqui, melhor para todos, especialmente para nós. Ouvi o som de beijos, seguido pelo barulho de uma mesa sendo desobstruída às pressas. Meu estômago revirou quando percebi o que estava prestes a acontecer. Ali, a metros de distância, sobre os restos do meu trabalho, meu marido e sua amante consumariam sua traição da forma mais humilhante possível. Engoli o choro e, silenciosamente, ativei a gravação no celular. Cada gemido, cada palavra de afeto trocada entre eles foi registrada. Não por voyeurismo, mas como prova da completa falta de escrúpulos de ambos. Quando finalmente saíram, permaneci imóvel por longos minutos, tentando respirar normalmente. Depois, com mãos trêmulas, comecei a recolher os pedaços do meu protótipo. Algumas peças estavam danificadas além do reparo, mas outras poderiam ser salvas. Como eu mesma. Em casa, enfrentei Jonathan com o memorando em mãos. Sua reação foi de falsa surpresa. Melissa, foi uma decisão do conselho. Tentei adiar, mas os números não fechavam. Ele explicou, evitando meu olhar. Os números ou suas calças? Retruquei, jogando o documento sobre a mesa. Vocês destruíram meu laboratório. A expressão dele endureceu. Seu laboratório? Engraçado como você esquece que tudo naquela empresa me pertence. Inclusive Sofia? Perguntei, mantendo a voz controlada. Ela também é um dos seus ativos? Ele empalideceu por um instante, mas logo recuperou a compostura. Não sei do que está falando. Claro que sabe, Jonathan. Assim como sabe que aquele protótipo estava funcionando perfeitamente. Um brinquedo sofisticado, na melhor das hipóteses, ele disse com desdém. Nada que justificasse o investimento. Um brinquedo que poderia mudar a vida de pessoas como eu. Pessoas como você, ele repetiu com um riso amargo. Este é o problema, Melissa. Você só pensa em pessoas como você. Deficientes, incompletos, quebrados. A palavra caiu como um golpe. Quebrados. Como se fôssemos objetos descartáveis, não seres humanos. E você só pensa em si mesmo. Respondi, mantendo a dignidade. Sempre foi assim. Por favor, não banque a vítima. Ele gesticulou impacientemente. Sabe muito bem por que me casei com você? Por amor? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Por potencial. Você era brilhante, tinha conexões na indústria através do seu pai. O fato de ser deficiente só tornava tudo mais inspirador para os investidores. A história perfeita de superação. Suas palavras confirmavam o que eu já suspeitava há anos.
Nosso casamento havia sido uma transação comercial desde o início. Eu era um ativo, não uma esposa. E Sofia tem mais potencial que eu? Perguntei, sentindo uma calma estranha se apoderar de mim. Sofia tem juventude, beleza e ambição. 3 coisas que você perdeu pelo caminho. Ele respondeu cruelmente. Além disso, ela pode me dar filhos normais. Normais. A palavra ecoou em minha mente como uma sentença. Entendo, disse simplesmente levantando-me com a ajuda da bengala. Acho que chegamos ao fim, então. Fim? Ele riu. Não seja dramática, Melissa. Você nunca me deixaria. Quem mais aceitaria você assim? Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Algo que, paradoxalmente, me libertou. Você vai se surpreender, respondi, dirigindo-me ao quarto. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, contratei discretamente um advogado especializado em divórcios litigiosos. A guerra estava apenas começando. Durante as semanas seguintes, mantive uma fachada de normalidade. Jonathan, confiante na minha dependência emocional e financeira, nem sequer suspeitava que eu estava preparando meticulosamente cada aspecto da separação. Coletei extratos bancários, documentos empresariais, evidências de desvios fiscais que ele pensava estarem bem escondidos. Paralelamente, reconstruí meu protótipo em segredo, usando o porão de Rachel, a faxineira que se tornara minha aliada silenciosa. Ela havia presenciado muitas das humilhações que sofri e, quando lhe contei meu plano, ofereceu ajuda sem hesitar. Homens como seu marido pensam que podem esmagar mulheres como nós, ela disse enquanto me ajudava a transportar equipamentos. Mal sabem que somos feitas de material mais resistente. Com recursos limitados, mas determinação inabalável, aperfeiçoei o sistema sensorial da prótese. Cada avanço, cada teste bem-sucedido era uma pequena vitória em meio ao caos que se tornara minha vida pessoal. Um mês depois, recebi um e-mail inesperado de Gregory Hayes, diretor da Neurobtech, uma startup promissora no campo da tecnologia assistiva. Havia encontrado meus artigos científicos e queria discutir possíveis colaborações. Marcamos um encontro discreto, longe dos olhos vigilantes de Jonathan. Senhora Carter, seu trabalho em interfaces neurais é revolucionário, disse Hayes, enquanto examinava os esquemas do meu protótipo, especialmente considerando os recursos limitados que tinha à disposição. Obrigada, mas receio que o projeto tenha sido oficialmente cancelado pela minha empresa atual, expliquei. Exatamente por isso estou aqui. Ele sorriu. A Neurobtech gostaria de adquirir os direitos do seu projeto e, mais importante, contratar você como diretora de pesquisa e desenvolvimento. A proposta era tentadora. Salário muito superior ao que recebia, liberdade criativa e, o mais importante, reconhecimento profissional genuíno. Pedi alguns dias para pensar, mesmo já sabendo minha resposta. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Jonathan e Sofia confortavelmente instalados na minha sala de estar, bebendo o vinho que eu havia guardado para uma ocasião especial. Melissa! Exclamou Jonathan com falsa alegria. Que bom que chegou! Sofia e eu estávamos discutindo ideias para reaproveitar seu antigo laboratório. Pensamos em transformá-lo em um espaço de inovação aberta, complementou Sofia, com aquele sorriso ensaiado. Algo mais viável comercialmente. Fascinante, respondi, pendurando meu casaco. E o que exatamente você entende por inovação, senhorita Anderson? O sarcasmo não passou despercebido. Sofia endireitou-se no sofá, visivelmente irritada. Produtos que realmente vendem, senhora Miller. Não projetos de caridade técnica. É Carter. Corrigi automaticamente. Melissa Carter. Nunca adotei o sobrenome do Jonathan. Um detalhe irrelevante, interveio Jonathan, tentando dissipar a tensão crescente. O importante é que encontramos um propósito melhor para aquele espaço. E para mim?
Perguntei diretamente. Também encontraram um propósito melhor para minha posição na empresa? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Jonathan e Sofia trocaram olhares desconfortáveis. Na verdade, começou ele pigarreando, estávamos pensando em realocá-la para o Departamento de Responsabilidade Social. Seu perfil combina mais com essa área. Meu perfil, repeti, incrédula. Você quer dizer minha deficiência? Melissa, não seja tão sensível. Jonathan suspirou dramaticamente. É uma posição importante. Você seria o rosto humano da empresa. A inspiração ambulante, completou Sofia sem esconder o desdém. Ou melhor, semi-ambulante. Eles riram. Uma risada cúmplice e cruel que fez meu sangue ferver. Mas, em vez de demonstrar raiva, apenas sorri. Obrigada pela oferta, mas terei que recusar. Recusar? Jonathan franziu o senho. Não é exatamente uma escolha, Melissa. É uma reestruturação organizacional. Nesse caso, aceitem minha carta de demissão. Respondi calmamente, tirando um envelope do bolso. Efetiva a partir de amanhã. Jonathan pegou o envelope, atônito. Sofia parecia igualmente surpresa. Você não pode estar falando sério, ele murmurou, lendo rapidamente o conteúdo. Onde você pensa que vai conseguir emprego? Tenho minhas opções. Respondi vagamente. Agora, se me dão licença, preciso fazer as malas. Malas? A voz de Jonathan subiu uma oitava. Do que está falando? Estou me mudando, Jonathan. Nosso casamento acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jonathan parecia genuinamente chocado, enquanto Sofia alternava entre surpresa e triunfo malicioso. Não seja ridícula, ele finalmente disse, levantando-se. Você não tem para onde ir. Não tem como se sustentar. Tenho mais recursos do que você imagina, respondi, sustentando seu olhar, e mais dignidade do que ficar num casamento de fachada. Dignidade? Ele riu amargamente. Uma aleijada falando de dignidade. Você deveria me agradecer por todos esses anos de... De quê, Jonathan? Interrompi. De pena? A manipulação? De traição? Ele ficou com você por pena, querida. Interveio Sofia, saboreando cada palavra. Todo mundo sabe disso. Foi um gesto nobre, considerando suas limitações. Você não sabe nada sobre mim ou minhas limitações, respondi, mantendo a compostura. Nem sobre o homem com quem está se envolvendo. Sei o suficiente. Ela sorriu, levantando-se para abraçar Jonathan possessivamente. Sei que ele merece uma mulher completa, uma mulher de verdade. Jonathan, em vez de repreendê-la, sorriu satisfeito. Aquele sorriso foi a confirmação final de que nada restava do homem por quem me apaixonei. Você tem razão, Sofia, ele disse, beijando-a provocativamente. Mereço alguém que possa acompanhar meu ritmo. Alguém sem defeitos. As palavras atingiram como flechas envenenadas, mas não demonstrei. Em vez disso, tirei o celular do bolso e toquei na tela algumas vezes. Interessante que você mencione defeitos, Jonathan. Comentei calmamente, enquanto navegava pelo telefone. Todos temos os nossos, não é mesmo? Alguns são apenas mais visíveis que outros. Do que está falando? Ele perguntou subitamente desconfiado. De caráter, respondi simplesmente. Ou da falta dele. Pressionei o botão de reprodução e a sala foi preenchida com a voz de Jonathan, clara e inconfundível. Sofia, precisamos ser mais discretos. Melissa pode ser aleijada, mas não é estúpida. Relaxa, o amor. Ela está ocupada demais tentando fazer aquelas pernas artificiais funcionarem, como se alguém fosse realmente investir naquela porcaria. Tive que fingir interesse. Você sabe, a imagem da empresa e tal. O inspirador diretor que apoia a esposa deficiente. Os investidores adoram essa merda.
A gravação continuou, revelando planos para me afastar da empresa, comentários depreciativos sobre minha condição e detalhes sórdidos do caso deles. A cada nova revelação, o rosto de Jonathan empalidecia mais, enquanto Sofia alternava entre choque e fúria. Você nos espionou! Gritou ela finalmente, avançando em minha direção. Prefiro chamar de proteção preventiva. Respondi, recuando calmamente. Havia muito em jogo. Desligue isso agora, ordenou Jonathan, tentando pegar meu telefone. Por quê? Está ficando constrangedor? Perguntei, mantendo o aparelho fora de seu alcance. Esta é apenas uma pequena amostra. Tenho muito mais. Você não pode usar isso, ele argumentou, passando de pálido a vermelho. É ilegal. Invasão de privacidade. Engraçado você mencionar legalidade. Comentei, parando a gravação, especialmente considerando os e-mails que encontrei sobre desvio de verbas do departamento de pesquisa. Jonathan congelou. Sofia olhou para ele, confusa. Não faço ideia do que está falando. Ele tentou disfarçar, mas o tremor na voz o traía. Os 50 mil transferidos para a conta nas Ilhas Cayman? Continuei. Ou os documentos falsificados sobre gastos do meu projeto? Jonathan? Sofia parecia genuinamente assustada agora. Do que ela está falando? Não é nada. Apenas delírios de uma mulher desesperada. Ele tentou explicar, afastando-se de mim. Melissa sempre teve uma imaginação fértil. Imaginação respaldada por extratos bancários, e-mails e contratos forjados. Respondi tranquilamente. Tudo devidamente documentado e entregue ao Conselho Administrativo esta manhã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jonathan parecia um homem atingido por um raio, paralisado pela compreensão das consequências que se aproximavam. Você não faria isso, ele sussurrou finalmente. Por que não? Perguntei, segurando firmemente minha bengala. Por amor? Por lealdade? Você destruiu qualquer vestígio desses sentimentos quando decidiu me humilhar sistematicamente, Jonathan. Eu dei tudo a você. Ele explodiu, avançando ameaçadoramente. Um lar, uma carreira, uma vida digna. Eu fiquei com você por pena quando ninguém mais olharia duas vezes para uma aleijada como você. Jonathan! Sofia intercedeu, chocada com a explosão. Acalme-se! Acalmar! Ele riu histericamente. Ela acabou de destruir tudo o que construí. Por quê? Porque não conseguiu aceitar que não a amo mais. Que encontrei uma mulher de verdade. Uma mulher inteira. As palavras ecoaram pela sala, cruéis e definitivas. Mas em vez de me diminuírem, me fortaleceram. Cada insulto, cada humilhação se transformava em combustível para o que viria a seguir. Uma mulher inteira? Repeti calmamente. Interessante conceito, Jonathan. O que exatamente define uma mulher como inteira? Olhe para você! Ele gesticulou freneticamente. Torta, manca, incapaz de dar filhos normais, de ter uma vida normal. Eu desperdicei 8 anos da minha vida com você. Sofia parecia dividida entre o prazer de me ver humilhada e o horror diante da explosão descontrolada de Jonathan. Ela provavelmente começava de me questionar se o homem diante dela não faria o mesmo com ela um dia. Desperdiçou? Perguntei, sentindo uma estranha calma me invadir. Ou investiu estrategicamente? Afinal, foi graças ao meu inspirador casamento com você que muitos investidores abriram as portas. Foi meu pai que apresentou você aos contatos que construíram sua carreira. Foi minha pesquisa que trouxe os maiores financiamentos dos últimos anos. Financiamentos para projetos fadados ao fracasso! Ele gritou, cada vez mais descontrolado. Projetos que você sabotou deliberadamente? Corrigi. Como prova a gravação do dia em que você e Sofia destruíram meu laboratório? Ah, sim, eu estava lá. Ouvi e gravei tudo, inclusive o que veio depois, sobre a mesa do laboratório. Sofia empalideceu. A arrogância deu lugar ao medo.
Você não pode provar nada sobre o dinheiro. Jonathan tentou uma última cartada. São apenas acusações de uma esposa rancorosa. O tribunal decidirá, respondi, caminhando lentamente em direção à porta. Assim como o conselho administrativo da empresa, que recebeu todas as provas esta manhã. A propósito, eles estavam bastante impressionados com meu protótipo fadado ao fracasso, especialmente depois que demonstrei seu funcionamento para eles. Impossível, murmurou Jonathan. Destruímos tudo. Vocês destruíram um protótipo. A ideia, os esquemas, o conhecimento. Isso tudo está aqui. Apontei para minha têmpora. E permanecerá comigo quando eu assumir o cargo de diretora de pesquisa na Neurobitech, na próxima semana. Jonathan parecia um homem que via seu mundo desmoronando em câmera lenta. Sofia, percebendo que estava em um navio afundando, começava a se afastar dele sutilmente. Você não vai se safar disso, ele ameaçou, agarrando meu braço violentamente. Já me safei, respondi, libertando-me de seu aperto. O divórcio será finalizado amanhã, com divisão equitativa de bens. Sua presença não é necessária. Seu advogado já concordou com os termos depois de ver as evidências. Isso é ridículo! Ele berrou. Nenhum juiz dará metade do que é meu para uma... Para uma o quê, Jonathan? Interrompi. Uma cientista reconhecida internacionalmente? Uma mulher que você traiu e humilhou sistematicamente? Uma pessoa com deficiência cujos direitos você violou? Escolha cuidadosamente suas próximas palavras. O advogado aconselhou a não gravar mais nada, mas não resisti à tentação. Mostrei o celular, onde o ícone de gravação piscava continuamente. Jonathan recuou, finalmente compreendendo a magnitude da situação. Você planejou tudo isso? Ele murmurou, incrédulo. Não, corrigi. Apenas reagi ao que você criou. A diferença é que, enquanto você estava ocupado demais trapaceando, eu estava ocupada demais aprendendo a sobreviver. Dirigindo-me à porta, parei uma última vez e olhei para os dois. Sofia, ele vai fazer o mesmo com você eventualmente. Pessoas como Jonathan não mudam, apenas trocam de vítimas. E Jonathan, você estava errado. Minha limitação nunca foi física. Foi acreditar que você valia meu amor. Com essas palavras, saí daquela casa pela última vez, deixando para trás não apenas um casamento fracassado, mas também o peso da autodepreciação que carreguei por anos. 6 meses depois, encontrava-me em um palco iluminado no Centro de Convenções de Chicago, apresentando o primeiro protótipo comercializável da minha prótese neural. A plateia, composta por cientistas, investidores e pacientes em potencial, aplaudia entusiasticamente enquanto eu demonstrava como o dispositivo respondia aos impulsos neurais, proporcionando movimentos quase naturais. O que vocês estão vendo não é apenas uma prótese, expliquei, enquanto uma voluntária com amputação transfemoral realizava movimentos complexos com a perna protética. É uma revolução na forma como entendemos a interface entre máquinas e o sistema nervoso humano. No telão atrás de mim, gráficos detalhados mostravam a atividade neural sendo captada e traduzida em comandos precisos. Anos de pesquisa, noites sem dormir e uma determinação inabalável finalmente materializados em algo tangível. Algo que mudaria vidas. Nossa tecnologia não apenas responde a comandos, mas aprende com o usuário, continuei, sentindo a confiança fluir naturalmente. O sistema sensorial bidirecional permite que o cérebro receba feedback tátil, recriando a sensação de toque, pressão e até mesmo temperatura. Gregory Hayes, agora meu sócio na Neurobitech, observava orgulhosamente da primeira fila. Ao seu lado, investidores importantes acenavam com aprovação. Entre eles, reconheci alguns que haviam participado de jantares na minha antiga casa, onde Jonathan me exibia como um troféu inspirador. Agora, me olhavam com genuíno respeito profissional. Após a apresentação, durante a sessão de perguntas, um homem se levantou no fundo do auditório. Reconheci-o imediatamente.
Philip Donovan, o presidente do conselho da minha antiga empresa. Doutora Carter, primeiro quero parabenizá-la pelo extraordinário avanço. Ele disse, sua voz ecoando pelo sistema de som. Minha pergunta é: considerando os obstáculos enfrentados em sua pesquisa anterior, o que foi decisivo para este sucesso? A pergunta carregava um subtexto que todos os presentes compreendiam. Os obstáculos eram uma referência educada ao escândalo que se seguiu à minha saída, quando as manipulações financeiras e a sabotagem deliberada de Jonathan e Sophia vieram a público. Ambos haviam sido demitidos vergonhosamente, e a empresa lutava para recuperar sua reputação. Liberdade, Dr. Donovan. Respondi simplesmente. Liberdade para inovar sem ter que provar constantemente meu valor. E uma equipe que vê potencial nas ideias, não apenas no corpo que as concebe. A resposta foi recebida com aplausos calorosos. Vi Philip assentir respeitosamente antes de se sentar. Ele sabia, como todos ali, que minha resposta era muito mais que profissional. Era um manifesto pessoal. Ao final do evento, enquanto conversava com potenciais parceiros, senti uma mão em meu ombro. Virando-me, encontrei Rachel, minha ex-faxineira, e agora supervisora do laboratório de produção da Neurobitech. Você arrasou, chefe. Ela sorriu, me entregando uma taça de champanhe. Quantos pedidos até agora? 12 hospitais e 3 centros de reabilitação. Respondi, bebericando a bebida. E o departamento de veteranos está considerando um programa piloto. Nada mal para um projeto fadado ao fracasso, hein? Ela piscou, fazendo aspas com os dedos. Rimos juntas, cúmplices naquela jornada improvável. No dia seguinte, enquanto tomava café na varanda do meu novo apartamento com vista para o lago Michigan, recebi uma notificação no celular. Era um link para uma matéria do Wall Street Journal. Ex-executivo acusado de fraude corporativa declara falência. A foto mostrava Jonathan, visivelmente abatido, deixando um tribunal com expressão derrotada. O artigo mencionava como sua carreira havia desmoronado após o escândalo, como nenhuma empresa respeitável o contrataria, e como Sophia Anderson o havia abandonado quando o dinheiro começou a faltar. Ironicamente, ele agora enfrentava não apenas ruína financeira, mas também limitações físicas após um acidente automobilístico que comprometera parcialmente sua mobilidade. Não sentia alegria com sua desgraça, tampouco pena. Apenas uma estranha sensação de justiça poética. O homem que viveu desprezando limitações físicas agora as experimentava pessoalmente. O homem que construiu sua carreira humilhando os outros agora conhecia a humilhação pública. Fechei a página sem terminar de ler. O passado não merecia mais minha atenção. Tinha uma videoconferência com cientistas do Instituto de Tecnologia de Tóquio em 30 minutos e precisava me preparar. Estávamos discutindo a possibilidade de adaptar nossa tecnologia para casos de lesão medular completa. Um desafio ainda maior, mas potencialmente revolucionário. Enquanto organizava meus slides, refleti sobre a jornada improvável que me trouxera até aqui. De engenheira subestimada a CEO de uma empresa de tecnologia em ascensão. De esposa humilhada a mulher independente e respeitada. De vítima a protagonista da própria história. Meu telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era um número desconhecido. Hesitei por um momento antes de atender. Melissa Carter. Respondi profissionalmente. Senhora Carter? Uma voz feminina, vagamente familiar, soou do outro lado. Aqui é Sophia Anderson. Meu corpo inteiro enrijeceu, a última pessoa que esperava ouvir. Senhorita Anderson, a que devo a surpresa? Mantive o tom neutro, embora meu coração acelerasse. Preciso... Ela hesitou, sua habitual confiança ausente. Preciso falar com você. Pessoalmente. Não creio que tenhamos assuntos pendentes, respondi firmemente. Por favor. Sua voz falhou. É sobre Jonathan. Jonathan não é mais minha preocupação. Ele está mal, Melissa. Ela continuou,
ignorando minha resposta. Depois do acidente, ele mudou. Está irreconhecível. E isso me concerne porque... Um longo silêncio se seguiu antes que ela respondesse. Porque ele quer se desculpar, antes que seja tarde demais. Tarde demais. As palavras pairaram entre nós, carregadas de significado. Jonathan estava doente? Morrendo, talvez? Parte de mim queria desligar, bloquear aquele número e seguir com minha vida. Outra parte, porém, aquela que nunca perdera completamente a humanidade, hesitava. Onde ele está? Perguntei finalmente. Centro de Reabilitação Memorial, quarto 207. Ela respondeu rapidamente, como se temesse que eu mudasse de ideia. Ele está lá há 3 semanas. Os médicos dizem que pode não... Estarei lá amanhã de manhã. Interrompi, sem querer ouvir detalhes. 9 horas. 15 minutos. Não mais. Obrigada. Ela sussurrou, soando genuinamente grata. Você é a melhor pessoa do que eu jamais fui. Não se trata de ser melhor, Sofia. Respondi honestamente. Apenas de não permitir que a amargura me defina, como definiu vocês dois. Desliguei antes que ela pudesse responder. Olhei para meu reflexo na janela, surpresa com minha própria decisão. Não era por Jonathan que eu iria. Era por mim mesma. Para encerrar definitivamente aquele capítulo e seguir em frente sem nenhum resquício de ressentimento. O Centro de Reabilitação Memorial era um edifício moderno nos arredores da cidade. Enquanto caminhava pelos corredores assépticos, apoiada em minha bengala personalizada, agora um símbolo de identidade, não de limitação, senti uma estranha sensação de déjà vu. Quantas vezes eu mesma estive internada em lugares como este, lutando para recuperar movimentos, enfrentando dores e frustrações? O quarto 207 tinha a porta entreaberta. Bati levemente antes de entrar. A cena que encontrei era surpreendentemente comovente. Jonathan, outrora imponente e arrogante, parecia diminuído na cama hospitalar. Um aparelho ortopédico envolvia sua perna direita e seu braço esquerdo estava imobilizado. Seu rosto, antes sempre bronzeado e cuidadosamente barbeado, agora estava pálido e coberto por uma barba mal aparada. Sofia não estava presente, o que me aliviou. Isto seria entre Jonathan e eu. Ele virou o rosto lentamente quando me viu, e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Melissa, sussurrou, sua voz rouca e fraca. Você veio? 15 minutos, Jonathan, respondi, consultando meu relógio. É o que tenho disponível. Ele assentiu, tentando se ajeitar na cama com visível dificuldade. Não precisava ser tão formal, comentou, tentando soar casual. Parece uma executiva ocupada. Sou uma executiva ocupada, corrigi, sem agressividade. CEO da Neurobtech. Temos uma reunião de conselho em 2 horas. Ele absorveu a informação em silêncio, assentindo levemente. Vi sua apresentação na televisão, disse finalmente. A prótese neural. Funcionou, afinal. Funcionou, confirmei. Estamos expandindo para 5 países no próximo trimestre. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Jonathan olhava para suas próprias mãos, como se procurasse as palavras certas. O acidente! Ele começou, hesitante. Mudou muita coisa. Os médicos dizem que nunca mais andarei normalmente. Irônico, não é? A vida frequentemente é. Sofia me deixou. Ele continuou com um riso amargo. Assim que percebeu que eu não voltaria a ser o que era. Disse que não podia lidar com um aleijado depressivo. As mesmas palavras que eu usei com você tantas vezes. Não respondi. Não havia o que dizer. Estou falido, prosseguiu ele, como se precisasse confessar tudo de uma vez. A empresa me processou. Os investidores me processaram. Perdi tudo. Jonathan, interrompi suavemente. Por que pediram que eu viesse? Não foi para testemunhar sua queda. Ele me encarou, seus olhos subitamente úmidos.
Queria que você soubesse que entendo agora. Entendo o que fiz com você, como a tratei, como como transformei sua condição em uma fraqueza, quando era, na verdade, sua maior força. As palavras pareciam sinceras, mas 8 anos de manipulação me fizeram cautelosa. Entender não muda o passado. Não, ele concordou, passando a mão trêmula pelo rosto. Mas talvez mude o futuro. Meu futuro, pelo menos. Os médicos estão pessimistas, mas eu quero provar que estão errados. Quero recomeçar. É possível? Respondi honestamente. Mas não será fácil. Como você fez? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado. Como superou tudo? Não apenas as limitações físicas, mas tudo o mais. O preconceito, a subestimação constante, minha traição. Refleti por um momento, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Descobri que a verdadeira deficiência nunca foi física, Jonathan. Era depender da validação dos outros. Era acreditar que precisava provar constantemente meu valor. No momento em que percebi que meu valor não estava no que os outros viam em mim, mas no que eu via em mim mesma, tudo mudou. Ele absorveu minhas palavras em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, agora envelhecido prematuramente. É tarde demais para mim, não é? Perguntou finalmente. Para nós, quero dizer. Para nós, sim, respondi sem hesitar. Nosso tempo acabou no momento em que você escolheu me trair, não apenas como marido, mas como ser humano. Mas, para você, como indivíduo. Nunca é tarde demais para recomeçar, Jonathan. Tirei da bolsa um cartão e coloquei sobre a mesa de cabeceira. Centro de Reabilitação Integrada de Chicago, expliquei. Eles têm um programa especial para lesões como a sua. A diretora, doutora Helena Winters, é minha amiga. Mencionei seu caso a ela. Ela está disposta a aceitá-lo quando receber a alta daqui. Por quê? Ele perguntou, genuinamente confuso. Por que me ajudaria depois de tudo? Não estou fazendo isso por você, Jonathan. Expliquei, levantando-me. Estou fazendo por mim, porque escolho não ser definida pelo rancor ou pela vingança, porque decidi que minha história seria sobre superação, não sobre ressentimento. Caminhei em direção à porta, sentindo-me estranhamente leve. No último momento, virei-me. Uma última coisa. O programa tem um componente de voluntariado. Pacientes em recuperação ajudam outros com desafios semelhantes. Doutora Winters acredita que ensinar é a melhor forma de aprender. Talvez você descubra que tem algo valioso a oferecer, afinal. Deixei o quarto sem esperar resposta. No corredor, para minha surpresa, encontrei Sofia. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos meses. O glamour calculado dera lugar a uma aparência cansada e ansiosa. Como ele está? Perguntou, evitando meu olhar direto. Vivo, consciente, com possibilidades de recuperação se tiver a determinação necessária. Ela assentiu, mordendo nervosamente o lábio inferior. Obrigada por vir. Sei que não merecíamos seu tempo. Tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável, Sofia. Respondi. Escolha com sabedoria como gasta o seu. Passei por ela e segui em direção à saída. O sol da manhã banhava o estacionamento, criando reflexos dourados nos carros. Respirei profundamente, sentindo o ar fresco encher meus pulmões. Um novo dia se iniciava, repleto de possibilidades. Enquanto dirigia de volta ao escritório, recebi uma mensagem de Gregory. Tóquio confirmou a parceria. Estamos dentro. Sorri, sentindo aquela familiar onda de entusiasmo. O trabalho que começara como uma forma de superar minhas próprias limitações agora se expandia para alcançar pessoas em todo o mundo. Em meu escritório, uma surpresa me aguardava. Um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas, com um cartão simples. Para a mulher que me ensinou que limitações são apenas pontos de partida.
com admiração sua equipe. Sentei-me à minha mesa, contemplando a vista da cidade através da janela panorâmica. O caminho até ali fora árduo, repleto de obstáculos que muitas vezes pareceram intransponíveis. Houve momentos em que quase desisti, em que a voz de Jonathan ecoava em minha mente, reforçando cada insegurança. Mas aqui estava eu, não apenas sobrevivente, mas protagonista. Não definida pelo que perdi, mas pelo que construí. Não limitada por minhas diferenças, mas potencializada por elas. Abri o projeto de nossa próxima inovação, uma interface neural que poderia ajudar pessoas com paralisia cerebral a se comunicarem mais efetivamente. Outro desafio, outra fronteira a cruzar. Enquanto digitava algumas notas, percebi que não usava mais aquelas frases autodesvalorativas que costumavam pontuar meus pensamentos. Não mais, apesar das minhas limitações, mas simplesmente graças à minha perspectiva única. A verdade que por tanto tempo calei, meu próprio valor, agora ecoava em cada conquista, em cada avanço, em cada vida transformada pelo meu trabalho. E essa verdade, uma vez pronunciada, jamais voltaria ao silêncio. O telefone tocou. Era Helena Winters, do Centro de Reabilitação. Melissa? Jonathan acabou de aceitar a vaga no programa. Ele perguntou se poderia usar seu conhecimento em administração para ajudar pacientes com dificuldades financeiras devido a seus tratamentos. Parece apropriado, respondi, sentindo uma inesperada compaixão pelo homem que um dia amei e depois desprezei. Todos merecemos a chance de redimir nossos erros, Helena. Inclusive eu, que quase desisti de mim mesma. Você nunca desistiu. Apenas precisava encontrar sua voz. E agora que a encontrei, sorri, olhando para o protótipo em minha mesa. Pretendo usá-la para falar por aqueles que ainda não podem. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. Cada linha de código, cada esquema, cada ideia. Um testemunho silencioso de uma verdade finalmente libertada. Não somos definidos por nossas limitações, mas pela coragem de transcendê-las. Não pelo que outros enxergam em nós, mas pelo que nós mesmos ousamos enxergar. E essa, talvez, seja a verdade mais poderosa de todas. 2 anos se passaram desde aquela última conversa com Jonathan. A Neurobtech se transformou em uma das principais empresas de tecnologia assistiva do mundo, com filiais em 7 países e uma equipe diversificada de mais de 200 funcionários. Nossa filosofia corporativa, tecnologia que não adapta pessoas, mas se adapta a elas, se tornara um mantra no setor. Naquela manhã de outubro, enquanto revisava os últimos detalhes para a inauguração do Instituto Carter de Tecnologia Inclusiva, minha assistente, Vanessa, entrou apressadamente na sala. Doutora Carter, a cerimônia começa em 45 minutos. Os convidados já estão chegando e a imprensa está posicionada. Assenti, fechando o laptop. E os convidados especiais? A governadora confirmou presença. O grupo de pacientes beta-testers está completo. E... Ela hesitou por um instante. O Sr. Miller também acaba de chegar. Jonathan. Convidá-lo fora uma decisão difícil, mas simbólica. O Instituto, parcialmente financiado pelos fundos que recebi no divórcio, seria dedicado ao ensino e desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiências físicas. Estudantes de engenharia, medicina e design trabalhariam lado a lado com pessoas que utilizavam tecnologia assistiva, criando soluções a partir da experiência real, não de suposições teóricas. Obrigada, Vanessa. Estarei pronta em 15 minutos. Quando ela saiu, permiti-me um momento de reflexão diante do espelho. Aos 35 anos, eu parecia mais jovem que aos 33. Os círculos escuros sob os olhos haviam desaparecido, substituídos por uma expressão de serena confiança. Meu cabelo, antes sempre preso em um coque severo, uma tentativa inconsciente de parecer mais profissional, agora caía em ondas suaves sobre meus ombros. E a bengala? Bem, a bengala continuava comigo,
mas agora era um acessório personalizado, quase uma declaração de estilo. Ser diferente não é ser menos, costumava dizer em minhas palestras para jovens com deficiência. É apenas ter uma perspectiva única num mundo obcecado pela uniformidade. Vesti o blazer azul marinho sobre o vestido branco e ajustei o broche dourado em forma de neurônio, símbolo da Neurobitech, e agora, do Instituto. Estava pronta. O auditório estava completamente lotado quando cheguei. Na primeira fila, reconheci rostos familiares. Gregory Hayes, meu sócio fiel, Rachel, agora diretora de operações, meus pais, finalmente orgulhosos da filha que por tanto tempo tentaram consertar. E mais surpreendentemente, Jonathan. Ele estava diferente. Não usava mais bengala. A fisioterapia intensiva havia recuperado grande parte de sua mobilidade, segundo Helena me informara. Mas a principal mudança estava em seus olhos. O arrogante brilho de superioridade dera lugar a algo mais complexo. Humildade? Arrependimento? Aceitação? Talvez uma mistura de tudo isso. Ao subir ao palco, senti uma estranha calma. Não havia nervosismo, apenas a certeza tranquila de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Bom dia a todos. Comecei, sorrindo para a multidão diversificada. Estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de um instituto de pesquisa, mas o nascimento de uma nova filosofia. Por décadas, pessoas com deficiência foram tratadas como receptores passivos de tecnologia, raramente como seus criadores. O Instituto Carter nasce para inverter essa lógica. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Continuei, explicando a visão do Instituto, os programas que seriam implementados, as parcerias com universidades e centros médicos. Nossa primeira turma de 50 estudantes inclui 25 pessoas com diferentes tipos de deficiência. Eles não serão objetos de estudo, mas protagonistas do processo criativo, porque ninguém entende melhor as necessidades de adaptação do que aqueles que vivenciam essas realidades diariamente. Durante meu discurso, inadvertidamente, meu olhar encontrou o de Jonathan várias vezes. Não havia hostilidade entre nós, apenas uma compreensão silenciosa. Ele sabia o quanto aquele momento significava para mim, não como triunfo pessoal, mas como validação de uma visão. Após a cerimônia oficial, durante a recepção no jardim do instituto, Jonathan se aproximou hesitante, segurando uma taça de champanhe. Parabéns, Melissa, disse ele, parecendo genuinamente admirado. O que você construiu aqui é extraordinário. Obrigada, respondi simplesmente. Como vai o trabalho no centro de reabilitação? Transformador, ele admitiu com um sorriso sincero. Comecei ajudando pacientes com questões financeiras, mas acabei desenvolvendo um programa completo de reintegração profissional. Pessoas que pensavam que nunca mais trabalhariam estão redescobrindo seus potenciais. Helena me contou. Assenti. Estou impressionada. Um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Não éramos mais inimigos, tampouco amigos. Éramos dois adultos que compartilhavam um passado doloroso, mas haviam seguido em frente de formas inesperadas. Sabe o que é irônico? Ele comentou, olhando para o horizonte. Eu costumava ter pena de você. Agora entendo que você nunca precisou dela. Eu é quem precisava de algo muito mais valioso. Sua perspectiva. A vida tem dessas reviravoltas? Respondi, observando os convidados interagindo animadamente. Falando nisso, como está Sofia? Jonathan suspirou, passando a mão pelos cabelos agora parcialmente grisalhos. Sinceramente? Não faço ideia. Depois que me deixou no hospital, tentou voltar quando soube que eu estava melhorando financeiramente com o programa de reabilitação profissional. Mas aprendi minha lição sobre relacionamentos baseados em conveniência. Fico feliz que tenha aprendido. E você? Ele perguntou com genuíno interesse. Alguém especial? Sorri, pensando em Mark, o neuropsicólogo que conheci durante um simpósio em Toronto.
Nosso relacionamento, ainda recente, era baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Ele nunca viu minhas diferenças como limitações, apenas como parte do que me tornava única. Sim, respondi simplesmente. Alguém que me vê por inteiro, não apesar das minhas diferenças, mas incluindo-as. É tudo que alguém pode desejar. Ele assentiu, com uma sombra de melancolia. Naquele momento, fomos interrompidos por uma jovem de aproximadamente 20 anos, usando uma prótese de braço claramente inspirada em nossa tecnologia. Doutora Carter! Ela exclamou animadamente. Desculpe interromper, mas precisava agradecer pessoalmente. Sua tecnologia mudou minha vida. Estou no primeiro ano de medicina agora. Maia Rodrigues! Reconhecia imediatamente. Li seu caso na semana passada. Que alegria vê-la pessoalmente. Apresentei-a a Jonathan, explicando que Maia havia perdido o braço em um acidente de carro 3 anos antes. Com nossa prótese neural, ela recuperou 90% da funcionalidade manual, o suficiente para perseguir seu sonho de se tornar cirurgiã. É por pessoas como você que fazemos o que fazemos, Maia, disse honestamente. Você não é apenas usuária da nossa tecnologia, mas sua justificativa moral. Depois que ela se afastou, Jonathan parecia visivelmente emocionado. É incrível o que você construiu, Melissa. Não apenas a tecnologia, mas o propósito por trás dela. Obrigada, respondi sinceramente. Mas não construí sozinha. Cada pessoa que enfrentou o desafio de viver em um mundo não projetado para suas necessidades contribuiu de alguma forma. Quando a recepção terminou, encontrei-me sozinha no jardim do instituto, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de dourado. Pensei em toda a jornada que me trouxera até ali. O acidente, o casamento fracassado, as humilhações, a libertação, o recomeço. Cada momento, mesmo os mais dolorosos, formavam um mosaico de crescimento. Na manhã seguinte, ao chegar ao instituto para o primeiro dia oficial de atividades, deparei-me com uma entrega especial na recepção. Uma caixa elegante contendo um exemplar emoldurado da primeira patente da Neuroptech, com uma nota simples. Para lembrar que grandes ideias frequentemente nascem de grandes desafios. Com admiração, J. O gesto de Jonathan me pegou de surpresa. Não era uma tentativa de reconciliação romântica, mas um reconhecimento profissional. Um círculo que se fechava. Naquela mesma tarde, durante a primeira aula que ministrei para os novos estudantes, compartilhei algo que raramente discutia publicamente. A história por trás da fundação da Neurobitech. Não como um relato de vitimização, mas como um estudo de caso sobre superação e redirecionamento da dor. Frequentemente, perguntam-me qual foi o momento decisivo que tornou nossa tecnologia possível. Expliquei aos alunos atentos. A resposta surpreende a maioria. Foi quando percebi que meu maior fracasso, um casamento tóxico que tentava constantemente me diminuir, era na verdade minha maior oportunidade de redefinição. Um estudante em cadeira de rodas levantou a mão. A senhora acha que precisamos passar por traumas para inovar? Absolutamente não, respondi firmemente. Dor não é pré-requisito para a criatividade. Mas quando ela inevitavelmente chega em nossas vidas, podemos escolher deixá-la nos paralisar ou nos impulsionar. O sofrimento em si não tem valor intrínseco. O que importa é a narrativa que construímos a partir dele. Após a aula, recebi uma ligação de Mark. Ele estava voltando de uma conferência em Berlim e perguntou se eu gostaria de jantar naquela noite. Aceitei, ansiosa para compartilhar os detalhes da inauguração. No restaurante, um lugar aconchegante com vista para o lago, contei-lhe sobre o encontro inesperado com Jonathan. Como se sentiu? Perguntou Mark, sempre perceptivo sobre minhas emoções. Estranhamente em paz, confessei. Como se um capítulo que estava entreaberto finalmente pudesse ser fechado completamente. É extraordinário como você transformou toda aquela experiência em algo construtivo, ele comentou, segurando minha mão sobre a mesa.
muitos ficariam presos ao ressentimento. O ressentimento é uma prisão autoimposta, respondi, lembrando-me de minhas próprias lutas internas. Percebi que permanecer com raiva de Jonathan era dar a ele poder sobre meu presente. E ele já havia tomado tempo demais do meu passado. Mark sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia meu coração. Sabia que foi isso que me fez me apaixonar por você? Não seus diplomas impressionantes ou sua empresa revolucionária, mas essa capacidade de transformar dor em sabedoria. Corei ligeiramente. Mesmo depois de um ano juntos, ainda não estava completamente acostumada a receber elogios, sem questionar sua sinceridade. Anos de autodepreciação deixam marcas profundas. O que foi? Ele perguntou, notando minha hesitação. Às vezes ainda me pego esperando a segunda parte da frase. Admiti. Sabe, o mas, que sempre vinha depois de qualquer elogio que Jonathan fazia. Você é inteligente, mas... Seu projeto é interessante, mas... Sem mas aqui, ele garantiu, apertando minha mão. Apenas admiração genuína por uma mulher extraordinária que redefine diariamente o que significa ser forte. Depois do jantar, caminhamos lentamente pela margem do lago. A noite estava clara, com milhares de estrelas refletindo na água tranquila. Sabe o que mais aprendi nesses últimos anos? Comentei, enquanto observávamos o horizonte. Que superação não é um destino, mas uma jornada contínua. Não superei minhas limitações físicas. Aprendi a integrá-las à minha identidade. Não superei o trauma do meu casamento. Transformei-o em compreensão mais profunda de mim mesma. É uma perspectiva muito mais saudável do que a narrativa típica de superação, concordou Mark, que trata diferenças como obstáculos a serem vencidos em vez de variações naturais da experiência humana. Exatamente. Sorri, maravilhada com sua compreensão. É isso que tento transmitir através do Instituto. Não queremos consertar pessoas com deficiência. Queremos um mundo que reconheça e valorize diferentes formas de existir. Naquele momento, Mark se ajoelhou na minha frente, tirando uma pequena caixa do bolso. Meu coração acelerou quando ele a abriu, revelando um anel de ouro branco com uma pedra azul safira. Melissa Carter, ele disse com voz emocionada. Você me ensinou a ver beleza onde outros veem apenas diferença. Ensinou-me que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem em sua forma mais pura. Você me inspira diariamente a ser uma versão melhor de mim mesmo. Faria-me a honra de se casar comigo? Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto eu assentia, incapaz de verbalizar o turbilhão de emoções. Mark colocou o anel em meu dedo e levantou-se para me abraçar. Ali, sob o céu estrelado, senti-me completa de uma forma que nunca imaginei possível. Sim, finalmente consegui dizer. 1000 vezes sim. Voltamos para casa de mãos dadas, discutindo planos para nosso futuro juntos. Mark falou sobre seu desejo de expandir sua pesquisa em trauma psicológico associado a deficiências adquiridas. Compartilhei minha visão para a próxima fase do Instituto. Em casa, enquanto preparávamos um chá antes de dormir, Mark perguntou casualmente: Já pensou em escrever um livro? Sua história poderia ajudar tantas pessoas. A ideia nunca havia me ocorrido seriamente. Não sei se tenho talento para isso, respondi hesitante. Você tem algo mais importante que talento. Tem verdade, ele argumentou. Uma verdade que muitos precisam ouvir. Prometi considerar a sugestão. Naquela noite, antes de adormecer nos braços de Mark, refleti sobre todos os caminhos que me trouxeram até aquele momento. As escolhas, os erros, as vitórias, as perdas. Cada peça se encaixava em um mosaico maior, um mosaico que continuava a se formar. A menina que uma vez acreditou ser menos por ser diferente, agora se tornara uma mulher que entendia que sua diferença era, na verdade, sua maior força.
A engenheira que fora ridicularizada por sonhar com próteses revolucionárias, agora liderava a indústria. A esposa que ouvira "Fiquei com você por pena", agora encontrara um amor genuíno baseado em admiração e respeito mútuos. Na tranquilidade daquele momento, lembrei-me das palavras que dissera a Jonathan anos atrás. A verdadeira deficiência nunca foi física, era depender da validação dos outros. Essa verdade, que uma vez calara por medo e insegurança, agora ecoava em cada aspecto da minha vida e continuaria a ecoar através do Instituto, através da Neurobitec, através de cada pessoa que nossa tecnologia ajudasse. E agora, talvez, através de um livro que poderia alcançar ainda mais corações e mentes. A verdade que cala não é aquela que permanece em silêncio, mas aquela que, quando finalmente pronunciada, silencia todas as dúvidas, todos os medos, todas as limitações auto-infligidas. E essa, sem dúvida, é a verdade mais poderosa de todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.